Êxodo capítulo 2. O que nós vamos ver aqui? O nascimento e a educação de Moisés. Nós vamos ver quando Moisés sai para verificar o que está acontecendo com os hebreus, seu povo, e aí ele acaba matando um egípcio. E também nós vamos ver que Moisés o que foge e ele vai para Midian e ali ele casa com Zípora. E é interessante destacar aqui que esse livro, como os 5 primeiros livros, foram escritos por Moisés. Então, ele é relatando a própria história. Muito interessante isso. E ele começa aqui dizendo que certo homem da tribo de Levi foi tomar uma esposa descendente também da tribo de Levi. Quem era esse certo homem? O pai de Moisés. O pai de Moisés era Arão. E a mãe de Moisés era Joquebede. E é interessante que eles eram da tribo de Levi. Se vocês lembrarem lá, quando Israel foi dar a bênção aos seus filhos, tanto para Simeão quanto Levi, Israel chamou a atenção muito forte deles em relação deles serem homens sanguinários, por eles terem matado aqueles homens da tribo, se não me engano, de Siquém, por terem um deles teve violentado Diná. E dessa forma, Levi não ganhou uma porção de terra, mas contudo, nós vamos ver mais para frente que Levi ele se tornou a tribo de sacerdotes. E aqui nós já vemos um coração de pai e mãe que eram da tribo de Levi, um coração totalmente diferente. E Joquebede, o nome dela quer dizer Yahvé e glória. Arão, o pai, né, é povo exaltado. E nós vamos ver também aqui que eles tiveram 3 filhos. Não totalmente nessa passagem, mas conforme nós formos lendo, nós vamos ver que eles tiveram 3 filhos. O mais velho de filhos deles foi Miriam, depois foi Arão, e o filho mais novo foi Moisés. E quando Moisés nasceu, havia o decreto de Faraó, que todas as crianças deveriam morrer, recém-nascidas deveriam ser jogadas no rio Nilo. Então, o que acontece aqui? A mãe, a dar à luz a Moisés, apesar que Moisés a gente vai ver que não foi a mãe que deu o nome, mas vamos continuar aqui falando como Moisés. A mãe, ao dar à luz ao menino, vendo que ele era saudável, bonito, eu creio que ela já viu ali a própria, já o coração de Deus. E nós, depois eu vou citar para vocês também Atos 7, onde tem a defesa de Estevão, e Hebreus 11, onde a gente fala que tem a galeria da fé, que vai dar mais detalhes sobre essa parte da vida de Moisés. E aí o que essa mãe fez? Ela pegou um cesto e de junco e calafetou. Esse cesto de junco que ela pegou e calafetou é a mesma raiz da palavra da arca lá de Noé. Porque a arca, ela tem a simbologia para nós hoje do que? Da salvação, de estar em Cristo. Se vocês depois puderem pegar lá na Bíblia, em 1 Pedro 3, de 20 a 22, vai estar falando um pouco mais sobre a construção da arca, que a arca serve para salvação. Estando ali dentro é a salvação, quer dizer, estando em Cristo. Então, a mesma palavra raiz é a mesma palavra usada para esse cesto aqui, para salvação, né? E aí essa mãe orientou a sua filha, que era Miriam, a colocar lá o cestinho e ficar ali próximo ao cesto. O cesto não foi colocado ao rio, na correnteza, ele foi colocado na beiradinha, aonde fica aquelas plantas que também é chamada de junco, para que ele não saísse ali da beira-rio. E é interessante que uma menina olhando, porque olha, nós sabemos pela Bíblia que Arão, o irmão mais próximo de Moisés, era 3 anos de diferença de idade. Então, aqui Miriam era mais velha. Então, ela deveria talvez ser 6 aninhos, 7, alguma coisa assim.
E uma criança não chamaria tanto atenção, porque ali era lugar onde as mulheres iam lavar roupa, onde também a filha de Faraó ia banhar-se. Se tivesse uma mulher hebreia olhando o cestinho de perto, chamaria muito atenção. Então você vê que tudo foi tudo bem planejado, organizado, orado, com temência a Deus, porque a preparar esse cesto, colocar betume, preparar o plano. Então, nós assim temos que levar todos os nossos planos a Deus. E quem dá a execução dos nossos planos é Deus. E aqui teve esse cuidado. E o Senhor depois fez a obra. Então, o que acontece? A princesa foi lá se banhar e acabou vendo o cesto. E ela teve compaixão ao abrir o cesto, ver o menino. Ela teve compaixão e ela viu que era filho dos hebreus. Então ela sabia o risco também que ela estaria correndo. Mas ela se teve compaixão, ela se enterneceu da criança. E aí Miriam se aproximou, a menina se aproximou e disse: Queres que eu te chame uma mulher hebreia que possa criar essa criança? Olha que bênção! Você vê, essa segunda parte não tem nada a ver com a mão humana. Somente o Senhor operou aqui. Então foi chamado a própria Joquebede, a própria mãe de Moisés para criar Moisés. E ainda ela ganhou uma paga por isso, um pagamento. E nós sabemos que as mulheres hebreias, naquela época mais ou menos, amamentavam uma criança até 3 anos. E hoje, pela neurociência, nós sabemos que o cérebro ele tem uma neuroplasticidade de captar mensagens na fase de 1 aninho até 4, 5 aninhos muito rapidamente. Ele absorve muito rapidamente. Aí a gente pode dizer, mas a criança não vai lembrar tudo que absorveu. Sim, não lembra, mas fica como marca registrada na sua personalidade, no seu DNA. Então, creio que nesse momento Joquebede já colocou ali, inculcou na mente de Moisés quem era ele de verdade, né? E aí Moisés depois foi levado ao palácio para ser criado ali pela filha de Faraó e suas donzelas, claro, né? E a princesa adotou Moisés e deu um nome a ele de Moisés. Aí sim ele recebeu o nome, que significa eu o tirei das águas. E esse nome é um nome egípcio, não é um nome hebreu. Então, até inclusive, teve alguns faraós Tutemonses, um negócio assim, Tutemonses. Sempre o final do segundo nome lembra o nome Moisés, né? Porque é um nome egípcio. E aí Moisés é criado ali no palácio. E uma coisa também que é muito interessante, que depois eu vou citar um pouquinho, ou melhor, acho que eu vou falar agora. Nós temos aqui em Atos 7, a partir do versículo 20, falando, é a defesa de Estevão. E ele vai dar em detalhes sobre Moisés aqui, ele vai dar alguns detalhes que não estão ali, que fala que Moisés ele foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se um homem poderoso em obra e palavras. Então ali ele recebeu bastante educação junto ao palácio, né? E quando ele estava com 40 anos, ele saiu em defesa, ou melhor, ele saiu para ver o que estava acontecendo com os hebreus. Porque olha, até 40 anos os hebreus já estavam sendo maltratados antes dele nascer. Inclusive, Faraó já tinha mandado matar as crianças. Então, ele provavelmente ouviu falar isso, mas ele nunca foi lá ver. E aqui ele saiu para ver. E o que ele viu? Ele viu um egípcio maltratando um hebreu. Então ele tomou, ou melhor, ele agrediu esse egípcio e acabou o quê? Matando esse egípcio. E ele escondeu o corpo desse egípcio. E no outro dia, em outro momento, ele saiu novamente e ele viu dois hebreus discutindo. E ele falou assim: Por que você discute com teu irmão? Aí o outro ficou muito nervoso e disse: Olha, como que você vem
quem te fez juiz entre nós? Quem te colocou como juiz? Por acaso você quer nos matar como fez ontem ao egípcio? Moisés aí percebeu que o que ele havia feito já estavam sabendo. E com certeza esse fato já tinha se tornado público. E Faraó, tendo notícia do caso, procurava o quê? Matar Moisés. Provavelmente Faraó também já soube aqui que ele era de sangue hebreu. Então o que que Moisés fez? Ele fugiu da vista de todos e foi lá para a terra de Midian. E ali na terra de Midian, ele se assentou à beira do poço e veio mulheres que eram pastoras, né? Tirar água para o seu rebanho. E o que aconteceu? Alguns outros pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés partiu em socorro delas e ajudou elas, ainda deu água para o rebanho. E as jovens voltaram até mais cedo para casa. E o pai das jovens, Reuel, que era Jetro, este lhes indagou: Por que voltaste mais cedo hoje? Perguntou para suas filhas. E elas falaram: Olha, um egípcio nos livrou das mãos dos pastores. E além disso, tirou água e deu de beber ao nosso rebanho. Ele falou: Onde está esse homem? Chama ele, convida ele para vir comer conosco. Aí Moisés aceitou o convite e começou a morar com Jetro. E aí, no decorrer, ele a casou com a sua filha, com a filha de Jetro, que foi Zípora. E eles tiveram um filho. Aqui vai falar o nome de um filho, mas eles vão ter um outro também. E esse primeiro filho se chamou Gerson. E esse nome significava o quê? Sou imigrante, sou peregrino em terra estrangeira. Muito tempo depois se passou disso e morreu o rei do Egito. E os israelitas gemiam e rogavam por socorro divino, porque a escravidão cada vez estava mais difícil. E esse clamor o Senhor Deus começou a ver, ouvir. E ouvindo Deus o lamento do povo, lembrou-se da aliança. Lembra que a aliança que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó? E Deus observou a vida dos israelitas e contemplou a situação deles. E aqui nós vamos ver depois que o Senhor vai estar usando Moisés para isso. Então é interessante que nessa passagem bíblica nós observemos aqui, como eu falei, Atos 7, de 20, vai do versículo 20, eu anotei aqui, deixa eu ver até onde, ao versículo 44, e vai dando outros detalhes também sobre tudo o que aconteceu aqui com Moisés. E nós também temos aqui em Hebreus 11, a gente fala que é a galeria da fé, aonde fala dos homens de fé. E a partir do versículo 23, Hebreus 11, a partir do versículo 23. E no versículo 24 diz assim: Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Então, ele realmente, quando ele foi ver os hebreus, ele já tinha o coração e ele acreditava, inclusive, que eles seriam o libertador. Mas olha, o Senhor não quer a força do nosso braço, não quer, porque ele era o que? Um homem poderoso em obras, em palavras. Então ele cria que ele poderia ser esse libertador, né? Mas nós vamos ver depois o trabalhar de Deus na vida dele. E aqui fala, por meio da fé, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois fitava aquele que é invisível. Depois continua falando aqui os versículos quanto a isso também. E é interessante observar que Moisés é rodeado por mulheres. Veja só, as parteiras, naquela época que eram para matar os meninos hebreus que nascessem, Cifra e Poá, elas não fizeram isso. Também dá um destaque a mãe Joquebede, também a Miriam, e também a princesa
a filha de Faraó. E mais para frente nós vamos ver também uma atitude da sua esposa, Zípora, que vai estar logo em seguida aqui, vai estar em Êxodo 4. Então, nós vemos que o Senhor usa todas as circunstâncias e pessoa para realmente chegar ao fim do propósito que ele tem. Para cada uma de nós, ele tem um propósito. É só nós aquietarmos o nosso coração e esperar em Deus.